Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta para você as pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui na região oeste do estado de São Paulo. E olha só, hoje é um programa especial, porque o nosso convidado está lançando o seu mais novo livro. Ele é professor, ele é escritor, ele é palestrante, ele é o Sérgio Silva. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui participando com vocês. Agradeço por esse espaço importante. Maravilha, é uma alegria para nós. E olha só, o Sérgio está lançando este livro aqui, que eu estou mostrando para você aqui na câmera, Ao Mestre Sem Carinho. Tá certo, é isso mesmo. É uma brincadeira até com o título daquele filme, O Mestre com Carinho, né, do Sidney Poitier, né? Exatamente, é uma paródia, né, que a gente fez justamente para mostrar as venturas e as desventuras, né, do que os professores enfrentam na sala de aula. E aí, no caso, mais de 20 anos de experiência, eu reuni algumas histórias com as devidas licenças poéticas. É claro. E trouxe aí essa coletânea de crônicas, né? Sem citar o Enzo, sem citar quem mais, o Davi, quem mais, sem citar o Joãozinho, a Mariazinha. Sem citá-lo, só. Não é? Muito bem, muito bem. Ô Sérgio, você é de Brasília, né? Você cresceu lá em Brasília ou você já veio cedo pra cá? Não, eu vim para o estado de São Paulo aos 12 anos de idade, né? E aí o meu pai, por conta de trabalho, decidiu vir para o estado de São Paulo. Então, desde 12 anos é que eu tô para cá no estado de São Paulo. E aí eu passei por algumas cidades, né, lá no interior, Ibitinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Araraquara. E agora eu tô aqui em Barueri. Que legal, hein? Você andou bem. E só uma curiosidade, né? Você nasceu em 76, você não conheceu aquele pessoal das bandas de rock de Brasília, o Renato Russo, essa turma aí, né? Não, porque ainda a idade não me competia, né? Eu não podia participar, mas eu lembro disso, que uma vez na escola, por conta de uma data cívica qualquer, que eu não me recordo qual, foi uma banda lá, e o rock nacional estava em alta, e as músicas que eles tocaram, né, foram todas essas. E a partir dali eu tive esse primeiro contato com esse rock nacional, né? Que Mas legal. eu lembro que eu devia estar no quinto, sexto ano, uma coisa assim, quarto, quinto ano. Não é da sua época, olha que beleza. Mas curti tudo depois, né? Ah, lógico, com certeza. Ô Sérgio, você está lançando esse livro Ao Mestre Sem Carinho, que traz algumas crônicas do dia a dia do professor. Você lecionou sempre para ensino médio, ensino fundamental? Conta um pouquinho da sua trajetória na sala de aula. Eu trabalhei basicamente com o ensino médio, né? E aí depois, com as prefeituras, né, assumindo o ensino fundamental, eu trabalhei algum pouco com o Fundamental 1 e depois também com o Fundamental 2. Então, praticamente era língua portuguesa para o ensino médio e inglês para o Fundamental. Então, a minha experiência foi basicamente assim. Tive também algumas passagens pelo ensino superior, mas muito rápido também. Entendi. E você deu aula de inglês, então. Você é o cara do The Books on the Table. Table. Né? E era engraçado, porque assim, na graduação, eu queria fazer espanhol. Mas aí não tinha muita demanda para o trabalho, né? As redes públicas, elas tinham inglês. Né? Aí só então, no meio do curso, é que o MEC abriu a oportunidade de algumas escolas ensinarem o espanhol, que faz mais sentido na América Latina. Sim, sim. Né? E aí eu fui pro coordenador do curso e falei, poxa, deixa eu trocar, né? Eu quero ir pro espanhol. Ele falou, agora você já queimou quase sua metade de carga horária, não dá mais. Agora você tem que terminar. Mas eu gosto também do inglês, mas eu gosto da sonoridade do espanhol. Mais latino, né? Mais latino, muito bem. Mas aí acabei ficando pelo inglês justamente por uma questão de mercado mesmo. Entendi. É até engraçado, a gente na minha cidade, tinha um padre que ele era escocês, então falava inglês, né? A gente brincava, como é que o padre John conjuga verbo? É fácil, eu ser, tu ser, nascer, né? O americano, facilita inglês, bastante, né? eles têm mais dificuldade de se adequar à nossa gramática do que a gente a deles, né? Porque a nossa língua ela é redundante e o inglês é sintético. Entendi. Então, para eles é mais difícil, né, a nossa língua do que a nossa para eles. Entendi. Porque justamente por essa característica, né, da redundância da língua portuguesa, né, e a sinteticidade do inglês. Eu não sei se você dava aula assim, mas eu lembro que na época era a quinta série, né? Agora seria o
quinto ano, né? Não, sexto ano. Sexto ano. Sexto Na minha ano. época era quinta série. Toda vez que eu tinha professor de inglês, ele começava com o verbo to be. Tem uma razão pedagógica para isso? Vamos começar com isso aqui mesmo. A razão pedagógica é porque vai centralizar todo o aprendizado verbal a partir do verbo to be. Né? E assim, por ser mais sintético, os outros verbos, a gramática nos outros verbos no inglês, vai ser mais simples da gente memorizar e interagir desde que a gente pegue o to be. O problema é que o pessoal está lá no ano e não pegou o to be ainda. Né? É verdade, que eu lembro que na sexta série começava com o to be, na sétima começava com o to be, na oitava começava com o to be também. Você olha chega que lá no médio, coincidência. to be. É verdade, é verdade. Mas isso aí revela uma coisa interessante. O que você atribui a isso? Você acha que falta um pouco mais de quando se faz o planejamento escolar, ter uma sequência, ou você acha que é mesmo uma dificuldade nossa, assim, de se adaptar a uma língua estrangeira? Não, eu acredito que tem a ver muito com a proposta pedagógica de cada escola e de cada professor. Né? Então, tem metodologias, né, que funcionam bem e aí o pessoal pega rápido. Só que, assim, a escola pública, diferente da escola particular, por exemplo, a escola particular, dependendo o curso que você contratar, você tem um prazo. Né? E você tem que obedecer aquele prazo. A escola pública nem tanto. Né? Então, ela pode se desdobrar e o professor pode estender um pouco mais, pode dar mais voltas, pode antecipar um pouco mais. Então, assim, como também é muita gente de diferentes níveis, né? Numa escola particular, a gente consegue nivelar o pessoal. Na escola pública, já nem tanto. Né? Tanto na língua portuguesa como na língua inglesa. Então, é mais difícil mesmo o professor. Então, ele tem que ficar muito tempo chovendo no molhado. Entendi. Né? Para que até aquela classe ou aquela turma... Para nivelar a turma. Exatamente. Tem uma base um pouco melhor para ele poder deslanchar. Aí, geralmente, acaba passando o tempo, porque só são 2 aulas por semana. Muito pouco. Entendi. Né? Aí não dá tempo de aprender o to be. É verdade. E você também dá aula de português. Você é gramática, ortografia, literatura? Que área que você atua? Eu gosto da gramática, né? Mas a minha especialidade é literatura, né? Produção de textos, né? Então foi onde eu me especializei também. Ah, entendi. Então você já leu muito Os Lusíadas, você já leu... Muito, né? E assim, faz parte principalmente das obras literárias do cânone do vestibular, né? Então isso no conteúdo da escola pública a gente tem que passar, né? Então aí vira e mexe quando troca, né? A gente foi uma surpresa muito grande quando os Racionais entraram, né? na Unicamp, por exemplo. Então assim, enriqueceu, né? E aí a gente pegava basicamente essa lista e desenvolvia com os alunos, né? Mas o difícil é justamente fazer com que o aluno leia não por obrigação, né? Mas por fruição e envolvimento com a leitura. Esse é o grande desafio. E a gente vive uma época, os jovens estão muito... Isso não é uma crítica, pelo contrário, mas é uma realidade. O jovem, ele é conectado através do celular, através das redes sociais, e ele consegue ler assim, concentrado, ele consegue assimilar, ou você vê que hoje, depois da geração das telas, há uma dificuldade do jovem se deter nas folhas de um livro, ou até do Kindle mesmo, Sim. tanto faz. O pessoal se adapta bem, né, nos leitores eletrônicos, mas temos uma dificuldade, sim, sem dúvida, e justamente por conta da facilidade que a tela nos traz, os hipertextos nos traz, né, mistura áudio, vídeo, texto, e então assim não se aprofunda muito. A gente tem um contato com uma miríade de texto, não se aprofunda muito, e aí isso gera déficit de vocabulário, né? O déficit de atenção, porque, por exemplo, o cara quer ali rápido, quer consumir informação rápida. Então, se ele vai pegar um livro, ele não vai ler como a gente lia 2, 3, 4 capítulos, ou de repente, se o livro for muito bom, você quer dar conta do livro no dia. Entendi. Né? O cara, não, vou ler um pouquinho só e para. Então, gera, assim, tem uma deficiência e que infelizmente, ano após ano, isso aumenta. Né? Porque até mesmo na interpretação está comprometida. Porque você não aprofunda, né, na leitura, né, falta ali palavras. Então, quando você encontra palavras que não faz parte do seu vocabulário, você não vai conseguir pronunciar, você não vai conseguir ler e você não vai conseguir entender o significado. Então, isso gera algum desconforto. Então, por quê? Eles querem cada vez mais uma leitura mais fácil, uma leitura mais superficial. Né? Então, quando a gente pega e solta lá um Machado de Assis no 9º ano, o pessoal, pelo amor de Deus, professor, que coisa difícil, né? Então, aí tem que adequar, tem que trazer para a realidade, tentar nivelar por baixo, assim, né, a grosso modo dizendo, para ficar mais fácil o entendimento da
da leitura. E você que está acostumado com o chão da sala de aula, como é que você vê? Você acha que agora tem a proibição do celular dentro das escolas? Você acha que caminha por aí ou você vê como algo inevitável adaptar a aula às novas tecnologias, oferecer tablets, oferecer aplicativos para o aluno se aprender através do celular? Não, é um caminho sem volta e é um aliado importante da escola. Não vejo com maus olhos, não. Acho importante toda a tecnologia, né, a favor da construção do conhecimento, né, da aquisição do conhecimento na sala de aula. O problema do celular, especificamente, é que assim, os jovens, sobretudo, nós também, né, adultos, a gente tem uma dificuldade de se policiar. Sim. Né? E aí, quando você vê, você passou mais tempo do que o necessário para fazer determinada atividade ou para ver um vídeo que seja curto, qualquer coisa que a gente faz, mas principalmente as redes sociais, né? E a gente fica com cultura inútil lá na tela. Sim, muito, né? Né? Mais entretenimento. Muito meme. Mais entretenimento do que realmente, né, construindo conhecimento ali, algo mais profundo. Então, o que acontece? Por eles não saberem a hora certa de utilizar e tal, até sabem, mas não se deixam a disciplina tomar conta disso. Né? Então, aí há por bem, né, essa questão da lei, que agora federalizou, os municípios aderiram, depois o Estado aderiu, e agora a União aderiu com uma lei federal, facilita o trabalho do professor quando não precisa das tecnologias. Né? Mas, por exemplo, eu sempre fui bem aliado das tecnologias antes mesmo da pandemia. Eu já trabalhava com Google Sala de Aula, Google Forms, e os alunos já adoravam lá. Entendi. Né? Porque lá era novidade. Mas aí veio a pandemia e todo mundo... né? Todo mundo passou a usar Google Sala de Aulas, as ferramentas. Os professores precisaram aprender porque não estavam capacitados, né, para esse tipo de tecnologia. Né? Mas eu vejo com bons olhos. O segredo está em saber usar nos momentos certos e na hora certa. Então eu era o tipo de professor que falava, amanhã tragam um celular, porque a gente vai utilizar. Foi até bom você tocar nesse assunto, que eu me lembrei de uma lembrança que não está num livro. Por favor, poderia colocar. Eu tinha um amigo meu que já faleceu, infelizmente, ele era tapeceiro. E aí eu precisei bolar alguma coisa naquele momento, para que os alunos deixassem o celular comigo, sob a minha supervisão, né, e que identificasse cada um. Então, assim, não dava para a escola fazer um armário, comprar um armário, uma prateleira para todo mundo. Aí eu fui lá para ele e pedi que ele fizesse uma espécie de sapateira invertida, só que no tamanho dos celulares. E ali ele fez 20 de um lado, 20 do outro, né, e aí eu numerei com 40 números, que é o número da chamada do aluno, para identificar o celular dele. E eu colocava sobre a mesa. Então, quando eu chegava na sala de aula, eu nunca tive problema. E foi logo o começo dos celulares. E os professores reclamando, nossa, eu não aguento mais celular, não para, pelo amor de Deus. Eu falei, cara, eu não tenho problema. Falou, por quê? Porque eu conto com um aliado importante, o Edson Celulares. Eu coloquei o nome nele. Edson Celulares. Eu chegava na classe e falava, pessoal, Edson Celulares. Eu já abria sobre a mesa, eles iam colocando cada um no seu número. Fazia as atividades ali, quando terminava, ou então falava, vamos utilizar o celular, vamos pesquisar, vamos fazer. Então, eu particularmente nunca tive dificuldade com. Entendi. Né? E eu acho que é uma ferramenta importante, se usada na hora certa, no contexto certo, no momento certo, com a atividade proposta, tudo certinho. Maravilha. Ô, Sérgio, fala pra mim, você também é escritor, você é palestrante, né? Como é que são suas palestras? São voltadas mais... para os seus colegas, você fala assim mais da parte pedagógica ou você faz palestras ao público em geral? Eu atendo também ao público em geral, mas é sempre o foco voltado à leitura, porque o meu mestrado foi em educação com foco na leitura. Né? Então, a minha dissertação fala sobre a leitura, sobretudo na escola pública. Né? E então eu falo bastante para os alunos das escolas particulares e das escolas públicas. Justamente o valor da leitura, a importância da leitura, né? Como a gente pode desenvolver o gosto pela leitura sem aquele método que os nossos professores faziam conosco. Olha, mês que vem eu quero o livro tal, porque vai ter a prova. Né? E aí você lia por obrigação, por imposição, porque você tinha que... Né? Entendi. Mas então a gente tenta trazer nessas palestras, né, para as escolas, sobretudo para os estudantes. Já também tive palestras com os professores, mas o professor, até pela profissão, ele tem que ler. Não tem jeito.
né? Acaba se lendo. Os alunos não, tem que desenvolver o hábito, tem que desenvolver o gosto e com abordagens diferenciadas, né? Então, para professores, eu trabalho mais assim, como desenvolver técnicas para que os alunos gostem da leitura sem ser imposta. Né? E para os alunos, não, o valor mesmo da leitura, o que pode modificar no seu aprendizado, na sua formação e na sua construção do seu projeto de vida, né? Sendo uma pessoa que lê e sendo uma pessoa que não lê. Entendi. É basicamente isso. Entendi. Quando eu era criança, a gente fazia muito uso de revista em quadrinhos, tiras em jornal, revista. Hoje, como é que está o consumo cultural do adolescente? É mesmo só tela ou você ainda vê alguns que querem ler em livros ou mangás, que hoje tem uma grande também... os jovens gostam muito dessa cultura nipônica. Como é que você enxerga? Eu enxergo assim, que há sim ainda um interesse considerável, né? Eu acabei de vir da Bienal, e o público jovem ainda dentro, né, do público leitor, um público considerável. É um público considerável. Porém, a questão da tecnologia facilita, é mais atrativo, né? Sobretudo para as novas gerações, as novíssimas gerações, né? Mas ainda há, entre mesmo os jovens, aqueles que prefiram a leitura do livro físico, né? Manusear o cheiro do papel, o cheiro da tinta, coisa que a gente gosta, coisa né? de velho, né? Gosta de tinta. Coisa que a gente gosta. Pegar o papel. O leitor, na idade jovem, que já é um leitor mediano para avançado, ele prefere o papel, ele prefere a tinta, ele prefere a experiência, exatamente, né, do livro. Né? Mas há um significativo número de jovens que leem. A gente vê isso nesses eventos literários, Entendi. né? Que são consumidores. E, sobretudo, né, do mangá. Por exemplo, a cultura japonesa, asiática em si, porque eles gostam dos produtos coreanos, né, os produtos culturais coreanos, agora japoneses. Como é que é a novelinha coreana? Dorama, né? Dorama, esses produtos culturais asiáticos também caem muito bem para eles. Assim, o consumo de mangá substitui bastante a nossa época, que, por exemplo, eu gostava dos heróis da Marvel. Eu também. Né? E o Maurício de Souza. Muito. Né? Adolescente eram os heróis da Marvel, enquanto criança, o Maurício de Souza. Né? É bem isso Posso afirmar com toda certeza assim, que a minha alfabetização se consolidou com a Turma da Mônica. Muito bom. Né? E aí depois com os heróis Marvel. E aí a gente não tinha acesso a essa cultura oriental. Né? Hoje eles têm. Né? Então aí a própria as séries de origem asiática eles também gostam, consomem, mas o público no Brasil ainda está muito abaixo do que se deveria, né? Em termos de leitura, mas assim, com tanta tecnologia ainda é um número interessante. Literatura brasileira tem grandes escritores. A gente pode falar da Clarice Lispector, a gente pode falar do Machado de Assis. Aliás, Capitu traiu? Não traiu? É o grande lance, né? E aí eu tive na Bienal agora, no Rio, e tinha um stand lá com uma inteligência artificial do Machado. Verdade. E aí você interagia com ela, você falava no microfone e ele na tela respondia para você, né, reproduzindo. Ninguém né, fez essa pergunta fisicamente. pro Machado. Então, fez exatamente isso. E aí eu falei, peraí que eu quero falar, né? Fiquei ali só esperando a minha vez na fila, mas alguém já perguntou, né? E aí é o que a gente entende mesmo. A inteligência artificial do Machado falou que não, eu fiz isso justamente com a capacidade para que cada um tire a sua dentro conclusão. Exatamente, tire as suas próprias conclusões. E é por isso que fez e faz ainda tanto sucesso o livro do Machado, especificamente o Dom Casmurro, porque muita gente termina achando que sim. Muita gente termina achando que não. Eu terminei achando que não. E aí depois na faculdade eu reli novamente. Aí já adulto, com outra visão, eu achei que sim. Você já... Não é? Então, depende muito do seu espírito, do momento da leitura que você está fazendo e o que você viveu, a sua experiência de vida. Entendi. E que vai te levar a condenar ou não a Capitu. Mas eu hoje, relendo novamente, se fosse o caso, né, eu acho que não sei. Mas é isso que é o legal do Machado, não é uma obra fechada. Entendi. Que você vai e o final é esse toda vez que você lê. Entendi, muito bom. Você também usa a cultura como aliada no seu trabalho. A gente está falando do Machado de Assis, né, que é grande escritor, e a cultura fomenta o conhecimento geral. Como é que você
usa a cultura no seu dia a dia, não apenas como professor, mas também consumidor de cultura? Você tocou um ponto importante, isso para quem está assistindo a gente também é legal. Os produtos culturais, eles são muito importantes na construção do nosso capital humano. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu sempre fui ligado, né, na dança, na música, na pintura, na escultura, vários tipos, várias modalidades de arte, e sempre que possível consumindo. Então, por exemplo, gosto muito do cinema, né, assisto muito cinema, né, leio muito, até porque gosto da escrita, e para escrever, primeiro você tem que ler bastante. Uhum. Né, então, a leitura de vários gêneros, de vários autores, música, né, que é prima da poesia. Então, gosto de muitos compositores e de muitos intérpretes, sobretudo da música brasileira. Uhum. Eu tenho preferência por, né? E assim, até lembrando, você tocou nessa pergunta, lembrando agora, assim, me vê a imagem lá em casa, eu tenho todos os CDs ainda, e assim, todos originais. Tinha um vendedor que ele já faleceu e ele passava, ele, professor, o que o senhor vai comprar hoje? Eu falei, depende, o que você tem? Eu tenho uma coletânea tal, tenho tal. Então eu sempre comprava dele, de todos os artistas que eu gosto, os CDs que eu tenho são todos originais, e ainda estão lá. Né? E aí, assim, eu tenho que ter lá um toca-CD, né? Dentro do o drive do computador lá, para poder rodar esses CDs ainda, porque agora Agora tem a mídia é outra. Agora né? No celular você já consegue ouvir. Mas ela é importantíssima. Então, assim, eu também me fiz por meio disso, né? Teatro, que eu também escrevo teatro. Uhum. Então, fiz teatro, atuei, dirigi, né? Sou também diretor de teatro. Então, eu fiz muito consumo desses produtos, né? Então agora aqui para mim está sendo maravilhoso, então, porque São Paulo aqui do ladinho, sempre que tem uma peça que me interessa, né, que demoraria para chegar no interior quando eu via por lá, né? Hoje eu já tenho acesso. Você falou uma coisa que eu já estava até pensando para te perguntar. Por exemplo, São Paulo é um grande centro cultural. Você tem vários teatros, tem o Tuca, tem N teatros. O Rio também é uma praia quente, não porque praia, tá? Eu digo praia quente para cultura, né? O eixo Rio-São Paulo. Rio-São Paulo. Mas que nem você, por exemplo, é de Brasília. Talvez ali no plano piloto tenha alguma coisa, mas em Ceilândia já não tem. E o resto do Brasil. Você não acha que a cultura seria fomentar a cultura, por exemplo, no ensino, na Fundamental 2, no ensino médio, peças de teatro, músicas, exposições, isso não ajudaria também como ferramenta para ensinar português, por exemplo? Não, perfeito. Exatamente o ponto que você tocou é um ponto crucial que pode ser o divisor da nossa educação. E eu explico como. Por exemplo, está muito em voga a escola de tempo integral, né? Em que o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, passe lá o período da manhã e boa parte do período da tarde. Então, no período da manhã, ele tem o currículo convencional, da escola convencional, como a gente trabalha sempre, né? A escola regular, que a gente chama. E aí, as prefeituras, os estados, eles não sabem o que oferecer no contraturno para tornar esse ensino integral, e aí fica enchendo linguiça. Né? Eu coloco lá alguns cursos e deixa de colocar ferramentas importantes como a cultura e o esporte, por exemplo. Né? Então, você poderia colocar aulas de xadrez, que é um esporte e ajuda na matemática, na concentração, e poderia aproveitar. Por exemplo, tem países que xadrez faz parte do currículo, porque auxilia na matemática. E a gente não teria os números tão ruins de matemática como o Brasil tem. Né? Mas, por exemplo, você poderia oferecer teatro, você poderia oferecer música, você poderia oferecer dança, você poderia oferecer pintura, escultura, várias outras modalidades artísticas dentro desse outro período, que a escola ficaria muito mais atrativa e muito mais abrangente na formação humana. Né? Porque abordaria toda essa questão cultural, e cultura e conhecimento andam juntos, né? De mãos dadas. E aí muitas vezes se coloca vários cursos, vários currículos ali que não agregariam tanto. Horta. Exatamente. Que é importante o meio ambiente também. Sim. Né? Mas você deixa de trazer coisas importantes. E eu vejo que nos últimos anos a gente teve um recrudescimento da cultura, um recrudescimento do pensamento, um recrudescimento da educação. Então, assim, o que se avançou se retroagiu. Então a gente precisa novamente, né, mostrar essa importância, porque ainda é muito difícil, né, se viver de arte
no Brasil. Entendi. Você já escreveu peças de teatro? Vou aproveitar que você é professor, por exemplo. Os Dias Gomes e o Nelson Rodrigues, a gente Gosto muito dos dois. gosta, né? Chama os dramaturgos, né? O Jorge Amado, escritor. Qual que é a diferença técnica disso aí? Dramaturgo e escritor é tudo igual? Não. É só os 3 gêneros. Né? Então, o épico, que seriam as narrativas, conto, crônica, romance. Né? O lírico, que seria poesia, os poemas, não importa se é concreto, poemas, no geral, poesia. E o dramático, que é o teatro. Entendi. Então, quando o escritor se especializa em drama, teatro, ele é dramaturgo. ele é dramaturgo. É o meu caso. Entendi. A minha obra, né, dentro do que eu já escrevi, os meus maiores sucessos e melhores textos estão no teatro. Então, dentro do universo do escritor, eu poderia me considerar um dramaturgo, porque Entendi. escrevo mais teatro. Entendi. Né? Mas aí eu decidi. Escrevi poesia, depois escrevi contos, Sim, e aí sim. depois escrevendo crônicas agora, para poder essa versatilidade, né, que o escritor também pode ter. Né? Mas o teatro é minha grande paixão, sem dúvida nenhuma. Tô vendo aqui, ó, você já escreveu Casamento Encomenda, Tiro pela Culatra. É que tem é que a palavra tiro tá um desenho, né? É por causa pela culatra, entendeu? Exato. Preto e branco, tudo tem seu preço. Aí você também tem livros de poesia vice-verso. Sim. Né? Que legal. Olha, eu não serviria para escrever poesia, né? Eita, o meu forte é a rima. Narrativas. Narrativa, o que é? Os contos? Aqui é acadêmica, foi o Ah, que eu fiz. é acadêmico, Isso, entendi. A dramaturgia crônica, né? E aí depois ali nas fronteiras da narrativa. Ah, que Que legal. aí foi a Esses são época mais da faculdade, técnicos. Ah, São mais entendi. técnicos, acadêmicos. Entendi. A sua graduação e o seu mestrado foram em quais instituições? Então, eu fiz lá no interior. Então, a minha graduação foi na faculdade de Jaboticabal, faculdade de São Luís. Ah, legal. E aí eu fiz lá especialização também na mesma faculdade, depois trabalhei lá como professor, né? E aí depois em Araraquara eu fiz o mestrado na Uniara. Ah, legal. Né? E aí, justamente porque assim, quando a gente está dando aula, está na sala de aula, a minha vida é basicamente a vida de todo professor, você nunca trabalha numa escola só. Você trabalha em 2 para a renda ficar um pouco mais atrativa, né, para a gente se manter. Então, quando você vai para a universidade pública fazer o mestrado, por exemplo, a sua carga horária não bate com os cursos que eles oferecem. Entendi. E aí você tem como opção, por exemplo, Dar aula na ou fazer na universidade privada. Foi o que eu fiz, porque aí eu fazia sexta à noite e sábado de manhã. Entendi. Sexta à tarde, sexta à noite e sábado de manhã. Entendi. É o que eu consegui conciliar dentro do meu horário de trabalho. Nossa, e aí, se a muito gente bom. vai para uma Unesp, se a gente vai para uma UFSCar, aí acontece durante a semana, segunda, terça, quarta, de segunda a sexta. E aí, Entendi. para você conciliar, fica difícil. Entendi. É muito bom. Você falou, né, que o professor precisa ter 2 empregos, né? Inclusive tem o Diogo Almeida, que é aquele Sim, humorista. Muito bom. humorista, né? Ele é professor, né? Ele é professor de geografia, ele né? Com a veia cômica se deu muito bem. Mas eu vejo que além da veia cômica, na verdade, ele está fazendo uma crônica do que a vida de um professor. Exatamente. Cheio. Você ainda acha que no Brasil o professor é desvalorizado? Não em salário, sem dúvida. Mas eu digo assim, eu tô vendo assim, uma maçã que é uma bomba relógio. Sim. Você acha que a própria sociedade perdeu a referência do professor? Eu volto a dizer, nesses últimos anos a gente retrocedeu bastante nesse aspecto, né? Porque assim, os pais, eles perderam um pouco da referência do que é o real trabalho da escola, né? Então a escola não é somente o prédio onde o filho fica durante um determinado período para que se trabalhe, né? Ela vai muito além disso, né? Então aí o não compreender a realidade da escola, o que acontece numa escola, qual a sua verdadeira finalidade, além dos conteúdos, além do currículo, a socialização, a humanização, a homenização das pessoas que estão lá dentro. Se você não tem compreensão disso, né, torna-se o processo
mais complicado do que deveria. E a gente tem vivido, sim, uma falta de compreensão dos pais da atualidade, sobretudo os pais mais jovens, de como deve funcionar uma escola, né? Então, eles entendem, se acontece algo na escola que frustra o aluno, eles entendem que aquilo é muito danoso, não poderia acontecer uma superproteção, sendo que a convivência com a diversidade, né, torna a pessoa mais preparada para as divergências da vida. Uhum. E aí não dá para proteger o tempo. Na nossa casa a gente consegue proteger os nossos filhos o tempo todo, mas na escola não. Entendi. Né? Então, e além da questão dos governos pagarem mal, remunerarem mal, não darem condições de trabalho, material, tudo isso que a gente entende e que a gente sabe que acontece, há também a descrença, a desconfiança, né? Ideias plantadas de que o professor ou os professores vão, de alguma forma, corromper a moral. Doutrinar. Né? Então, isso complicou muito o trabalho em sala de aula. Entendi. Ô, Sérgio, a gente já está chegando ao final. Você também... Vou fazer que nem o pessoal do Jô Soares. Né? Você também fala que dá uma banda chamada Máquina do... Você toca algum instrumento? É o hobby, né? Aí foi onde eu conheci o meu amigo Fábio, que está aqui com vocês hoje. Foi justamente com esse hobby, com esse passatempo de tocar, né? Você toca o quê? Contrabaixo. Contrabaixo. O Fábio toca também. Cachorro, campainha. E aí, é legal que eu falo sempre assim, né? Tem o cara que pedala, tem o cara que gosta de jogar bola, sim. tem o cara que gosta de ir pro boteco, a gente gosta de ir de... pro estúdio tocar. Maravilha, né? muito bom. É o que a gente faz nas horas vagas aí com os amigos. Nossa. Que também envelheceram, né, Fabio? É que você não tá vendo, mas tem um velho aqui atrás da câmera que é o Fábio Góes, tá? É que você não tá vendo ele aqui. Ô Sérgio, olha para aquela câmera agora. Eu quero que você passe a sua rede social para as pessoas conhecerem o seu trabalho, que querem adquirir os seus livros ou querem pedir para você fazer uma palestra. Dê sua rede social e o seu recado ali. Legal. Então, assim, você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, sobre a minha obra, né, convidar para que eu possa falar sobre leitura na sua empresa, na sua escola, enfim, no seu grupo de amigos, tem o site www.escritorsergiosilva.com.br, tudo junto. E lá tem todas as informações, se é palestra, se é livro, vai direto para a loja, já adquire o exemplar, tá tudo certinho. E nas redes sociais, né, se você quiser seguir, dá aquela força pra gente no Instagram, @escritor.sergiosilva. Maravilha. Então, tá aqui a dica de leitura, Ao Mestre Sem Carinho, do Sérgio Silva. Lançamento, já foi lançado também na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Vai estar na Bienal de São Paulo também? Assim espero. Já então, estamos nas tratativas. Maravilha. Sérgio, obrigado. Satisfação conversar com você. A satisfação foi minha. Depois a gente marca para você voltar, que aqui a gente só falou, a gente nem falou das histórias do livro hoje, hein? Não, mas é bom que aí quem tiver interesse vai adquirir e vai ler lá. Maravilha. Prazer, viu? Obrigado. Obrigado, tudo de bom. E você, meu amigo, minha amiga, que acompanhou mais uma entrevista da semana, a gente agradece a sua companhia. Continue conectado conosco.